Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a avó de Timóteo. Timóteo, né, que foi um dos apóstolos, né, ao qual teve toda a sua vida, né, assessorada por Paulo, São Paulo, né, o grande pregador do Evangelho. Então eu quero te convidar a abrir a Sagrada Escritura, 2 Timóteo 1, do 1 a 9. 2 Timóteo 1, do 1 a 9. Nós vamos ver então a avó de Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, para anunciar a promessa da vida que está em Jesus Cristo. A Timóteo, filho caríssimo, graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com pureza de consciência, tal como aprendi dos meus pais, e me lembro de ti sem cessar nas minhas orações, de noite e de dia. Quando me venham ao pensamento as tuas lágrimas, sinto grande desejo de ver para me encher de alegria. Conservo a lembrança daquela tua fé tão sincera que foi primeiro a de tua avó, Lloyd, e de tua mãe, Eunice, e que não tenho a menor dúvida, habita em ti também. Por esse motivo eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e chamou para a santidade, não em atenção às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio, da graça que desde a eternidade nos destinou em Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui nós vemos em 2 Timóteo, do 1, né, do 1 ao 9, capítulo 1, do versículo 1 até o 9º versículo. Nós vamos falar de uma importância aqui da avó de Timóteo. Por quê? Porque vai falar de um testemunho de fé, né, que passa da avó para o neto e que passa da mãe para o filho. Paulo, nós sabemos aqui que ele demonstra o seu grande amor por Timóteo. Ele fala, lembro da tua fé, lembro de ti de dia e de noite. Então, mostrando aqui já o carinho que ele tinha para com o seu discípulo Timóteo, né? Paulo perseguiu os cristãos, era um fariseu, até ele ter aquela experiência lá em Atos capítulo 9, né? Onde nos narra a Sagrada Escritura que ele, de perseguidor de cristão, ele passa, né, a ser um anunciador de Jesus Cristo. Então nós vamos vendo o que Deus fez na vida de Paulo, transformou a sua vida completamente, né? Um homem que perseguia, que matava os cristãos, depois se torna um grande ícone, né? É uma grande coluna, né? Ele e Pedro são as duas colunas da igreja, né? As suas cartas, enfim, o evangelho chegou até nós graças a Paulo, naufragou, apanhou, enfim, um homem que era uma máquina, uma bomba espiritual, né? Paulo, ele não parava nas situações, ele recebe o batismo do Espírito Santo, né, em posição de mãos, por Ananias, um sacerdote, e a partir dali a sua vida transformou, né, completamente. O Espírito Santo desceu sobre ele, né, e se apoderou dele. Então, este homem cheio do Espírito Santo se torna um dos maiores pregadores da palavra. Ele fala aqui que, lembrando do seu pai, né, Paulo, ele se sente pai espiritual desse jovem Timóteo, né, com o dever do quê? Com o dever de ensinar, com o dever de progredir na fé e, principalmente, ele vai falar na vida da santidade. Meus irmãos, muitas vezes existem entre nós, né, este sentimento de uma paternidade, né, espiritual, ou de uma maternidade espiritual, talvez
Deus tenha colocado na sua vida pessoas para que você também possa auxiliar no progredir da graça do Senhor, na vida de santidade. E Deus realmente, Ele sempre coloca pessoas, né, nas nossas vidas para que nós possamos ajudar. Então muitas vezes aparece para nós este sentimento de Paulo aqui, né, o sentimento de carinho, o sentimento de que essa pessoa ela possa evoluir na graça de Deus. E muitas vezes esta paternidade espiritual, essa maternidade espiritual, ela vem muito forte. Deus acaba nos colocando no nosso coração. E nós vemos aqui que vai gerando filhos espirituais que vão gerando esses vínculos. E muitas vezes estes vínculos, meus irmãos, são vínculos superiores até mesmo aos vínculos de sangue, né? Deus vai nos dando uma família espiritual dentro da nossa caminhada. É assim que as coisas vão acontecendo. Deus vai, nos seus desígnios, vai transformando muitas vezes essas vidas, né, dessas pessoas e vão nos dando uma família espiritual. Porque muitas vezes os laços de sangue, né, são laços que acabam decepcionando, né, quando eles não são atendidos, né, ou até mesmo geram até mesmo feridas. Mas aqui o Paulo chama a atenção uma coisa muito importante para nós. Ele vai falar para que reavive o dom do Espírito Santo que está em ti. Ou seja, ele vai dizer que Deus não nos deu um espírito de coragem, um espírito de destemor, e Deus não deu um espírito de mornidão, de fraqueza, não. Deus deu um espírito de coragem, né? de destemor. Paulo está sugerindo o que aqui? Ele está sugerindo que, de uma certa forma, houve da parte de Timóteo, né, um afastamento, né, ou um esfriamento da graça de Deus. Quantas vezes, meus irmãos, né, os nossos filhos, a nossa esposa ou o nosso esposo, eles começam a caminhar na fé com o Senhor e experimentam também deste esfriamento. Um esfriamento que muitas vezes vai levando a quedas e principalmente o afastamento do amor de Deus. Perceba a importância da fé da avó e da mãe aqui. Paulo deixa muito bem frisado isso, porque da transmissão dos valores do reino de Deus. Ou seja, tudo aquilo, Paulo fala que a tua fé que tu tem é aquilo que veio da tua avó, que vem da tua mãe, que eu conheço. Mas olhando para a nossa vida, olhando para este retiro, onde nós estamos falando de árvore genealógica, lembra que nós falamos num vídeo lá no início do nosso retiro, dizendo que não eram apenas as coisas ruins que nós herdamos, mas também dons, valores, né, dos nossos antepassados, que eram pessoas que lutaram e buscaram a graça de Deus. Aqui nós estamos falando especificamente deste exemplo e desta importância, meus irmãos, da fé da avó. Muitas pessoas hoje estão na caminhada porque a sua avó, a sua bisavó rezava o rosário, era da Legião de Maria. Muitas situações que nós vivemos hoje, né? Há esta graça que perpassa desta bênção nas gerações que chega até nós. Perceba o grande valor de você que está agora assistindo, você que é vó, e você que é mãe, você que é pai também, mãe, de nós plantarmos no coração dos nossos filhos, né, estes valores cristãos. Por quê? Porque qual é a das maiores preocupações hoje? É que os filhos eles sejam influenciados pelo mundo do que pela família. Esta é a grande luta dos dias de hoje, ideologia de gênero, enfim, e tantas outras coisas, né? Mas nós vemos que muitos acabam se perdendo e quando se afastam, né, quando não são reavivados este dom de Deus, né, eles acabam passando por algumas consequências das suas escolhas. Muitas vezes, meus irmãos, é só a oração que vai poder mudar as realidades. E tem realidades que precisam que o jejum também ele possa atuar junto. O próprio Senhor nos ensina na palavra do Evangelho dizendo que há certos demônios que somente com jejum que podem ser expulsos.
Então, é muito importante essas realidades nós combatermos com armas espirituais, né? Para mudar as realidades. Porque os conselhos dos pais, dos avós, né? Eles acabam deixando sempre marcas de amor na vida dos filhos, e dentre eles o mais importante de todos, tenha certeza disso, é manter acesa o dom de Deus na vida dos teus filhos, dos teus netos. Para isso nós temos que pedir isso, nós temos que orar com eles, orar por eles, para que essa graça aconteça, para que o mundo não vá influenciando, para que eles não se percam no caminho. E eu quero te convidar a fazer esta pequena oração. E a partir disso você depois vai revendo este vídeo, pensando nas situações, né, de como você pode auxiliar, como você como vó, você como mãe. Há muitas situações, às vezes, que a avó ela acaba se tornando o pai, a mãe, porque na correria dos dias de hoje, no trabalho, acaba ficando com os filhos, com os netos. Mas olha como é importante você transmitir estes valores da graça de Deus. Eu te convido a orar, convido você a reclinar a sua cabeça, colocar a mão sobre o teu coração, e nós vamos pedindo ao Senhor, Pai Santo, ensina-nos. Ensina-nos a ser bons pais e mães. Nós te pedimos, Senhor, dai-nos instrumentos de restauração para todos os filhos, os filhos espirituais que gerastes e nos confiastes, tantas pessoas que Deus confiou a você. Nós apresentamos agora, Senhor, cuida dos nossos filhos. Acende neles, Senhor, a chama do teu amor. Cuida, Senhor, da nossa família, dos momentos em que não estamos presentes. Tantas pessoas, Senhor, que saem cedo e voltam tarde, os seus filhos ficam longe dos seus filhos, Senhor, pelo sustento, pela dificuldade para poder se manter, Senhor, e nós te pedimos agora, cuida, Senhor, vai cuidando de todas as obras, abençoa, Senhor, em todas as gerações, para que nós possamos ensinar, como o Pai de São Paulo, orações que possam servir de consolo e força para os nossos filhos. Que nenhum deles se perca antes, Senhor, que tu os resgate para o teu reino. E nós te pedimos, Espírito Santo, desce sobre todos agora, alcança todos, vai se apoderando de cada um, cada irmão, cada irmã que está rezando conosco agora, cada filho espiritual, repousa sobre eles, vai cobrindo, Senhor, com a sombra do teu Espírito agora, vai vivificando, Senhor, todos aqueles que estão cansados, aqueles que estão doentes, aqueles que o dom já está, Senhor, está como uma brasa, Senhor. Sopra, Espírito Santo, para que possa reacender este fogo, na vida destes irmãos, Senhor. Glorifica o Senhor, que eles sejam glorificados, reveste da tua unção, do teu poder, trazendo a paz, trazendo a alegria, Senhor, trazendo a simplicidade no coração, para que possamos ensinar. Enche o coração de confiança, dai-nos, Senhor, o consolo, tu que és o consolador, tu que és o paráclito, dai-nos a tua luz, dai-nos o teu amor, Espírito Santo. Não nos afastei de vós, vinde para junto de nós, faz morada, Senhor, agora, com cada irmão que está agora rezando, nas nossas casas, Senhor. Vem acender, Senhor, a efusão do teu Espírito, o desejo de santidade, tocando no nosso coração, fazendo nova todas as coisas. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe, Maria Santíssima, para sempre sejam louvados.